Galera, eu estava ouvindo aí um pastor evangélico, já tem um certo tempo, numa rádio. Era uma programação voltada para o público jovem, e no meio daquela algazarra, daquela brincadeira toda, o pastor soltou essa aqui, ó, que é um jargão praticamente no meio evangélico. Não existe essa de pecadinho e pecadão. Aos olhos de Deus, tudo é pecado. Não existe gravidade de pecado. Então, vou colocar um exemplo. Se você está transando com a mulher do pastor há 10 anos, sem o pastor saber, né, não tem diferença nenhuma daquele irmãozinho que de vez em quando tem um pensamento lascivo com a irmã do roupão, ok? Se você de repente está transando com a sua namorada, aos olhos de Deus não tem diferença nenhuma de um irmãozinho que está dentro de casa e mente dizendo que não tem ninguém em casa, manda alguém mentir dizendo, diz aí que eu não estou em casa, né? Seria mais ou menos isso o pensamento do pastor. Para ele não existe gravidade de pecado, não existe pecado maior e nem pecado menor. Para ele, aos olhos de Deus, segundo ele, tudo é pecado, né? Deus vê de uma forma linear essa situação. Pois bem, eu li João capítulo 19, versículo 11, e eu fiquei intrigado com essa afirmação aí do pastor. Por quê? Jesus respondendo a Pilatos, ele fala o seguinte: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu vou repetir: maior pecado tem. Ora, a lógica é inevitável. Se alguém tem maior pecado, logo existe menor pecado. Se existe maior pecado, logo existe menor pecado. Nós observamos que se você pecar contra o Espírito, contra o Filho de Deus, né, o Filho do homem, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, você não tem perdão, diz as Escrituras. Ora, nós observamos claramente aí a diferença de pecado, né? Um pecou contra o Filho, outro pecou contra o Espírito Santo. Nós observamos a diferença de penalidade, né? Um tem a oportunidade de se arrepender e o outro não tem a oportunidade de se arrepender. E aí subsistente pelo texto que houve uma gravidade no pecado. Subsistente que pecar contra o Filho é grave, mas pecar contra o Espírito Santo é gravíssimo, posto que você não tem a oportunidade de redenção. É o único pecado, segundo as Escrituras, que realmente a pessoa não teria aí, a oportunidade de redenção. Então, também nós observamos em 1 João capítulo 5, versículo 16, que João fala de pecados para a vida e pecados para a morte. Ele diz para nós orarmos pelos pecados pela vida, né? Agora, os pecados de morte, ele diz para nós não orarmos, demonstrando claramente diferença de pecados, né? Demonstrando a diferença da penalidade do pecado, um é para a vida e outro para a morte. É diferente e demonstrando claramente a gravidade do pecado, né? Porque se um é para a vida, um pecado que a pessoa possa cometer, enfim, leva aquela pessoa a ter o arrependimento, a ter vida, o outro leva a pessoa à morte. E aí nós vemos diferença da penalidade do pecado. Então, eu tenho pensado sinceramente nisso, até lendo o Velho Testamento e vendo que há diferenças de sacrifícios, há diferenças de pecado e há diferenças de penalidades em relação aos atos de delitos, de pecados cometidos. E eu tenho parado para analisar, será que existe essa de pecadinho e pecadão, gente? Será que aos olhos de Deus, é tudo assim, hein? Será que não existe diferença para Deus entre um camarada que matou 20 pessoas e um irmãozinho que, enfim, olhou para a irmã Josefina, né? E a irmã Josefina era casada e ele acabou tendo um pensamento um tanto impuro com a irmã Josefina. Será que é a mesma coisa? Eu gostaria de ouvir a sua opinião, seus comentários, né? Se você pudesse aí citar algum texto que pudesse realmente demonstrar que esse pastor está certo, né? Seria bom. Eu particularmente confesso, estou analisando, vendo alguns textos aqui e, ao meu ver, a história não é bem assim. Mas gostaria de ouvir a sua opinião. Olha,
se você gostou desse vídeo, clique aí em curtir para você ajudar o meu canal, ajudar a divulgar as nossas ideias, né? E se você gostou desse canal, se una a gente, clica aí em inscrever-se, né? Você vai receber nossos vídeos, sempre quando eu postar você vai estar recebendo os nossos vídeos, mas é necessário que você clique aí na engrenagem, que aí você vai receber os nossos vídeos e aí nós vamos estar juntos, ok? Para a gente trocar essas ideias em relação ao Evangelho. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.